Olá pessoal, só compartilhando para a gente começar aqui falando sobre a sacudida que o Brasil teve hoje, hein? A gente vai entender um pouquinho porque como foi aquilo, tentar aí aumentar um auxílio, mas esqueceram o principal e dizendo é que ia sair o dinheiro e o impacto foi grande, que acabou fazendo umas coisas voltar atrás, né? Decisões aí. Só terminando aqui. Vai falar de muitos assuntos que estão me preocupando muito. Se você está preocupado com o Brasil aí que vai passar descendo para o ano que vem com muita dificuldade na economia, bem-vindo. Aqui a gente vai debater esse assunto. Bom, só terminando aqui de compartilhar. Então vamos lá, né pessoal? Todo mundo bem-vindo. Bem-vindo a mais uma nova live. Eu me chamo Suderlan de Castro e sou aqui do Ceará. Adoro falar de economia, na área que eu gosto, na área que eu estudo. Também gosto de falar do cenário político, geopolítico. Então hoje nós vamos falar daquilo que aconteceu em relação à nossa economia que está acontecendo. Pessoal, mais cedo houve aí, na verdade começando por ontem, alguns deputados que são realmente a favor do aumento do auxílio emergencial, porque hoje, para todo deputado, se descolar de Bolsonaro e brigar por uma causa social é um tipo de marketing. Beleza, então ontem muitos dos deputados em suas redes sociais saíram falando de um aumento do auxílio emergencial. Esse aumento do auxílio emergencial, até hoje, em volta de meio-dia, não tinha o valor exato de quanto seria. E se ia ser de fato prorrogado. O governo federal estava aí tentando fazer algo. Também o Bolsonaro ele precisa melhorar a sua popularidade diante da população pobre, que no Brasil a maioria é pobre devido às situações econômicas que nós estamos enfrentando. Ele está de forma negativa para essa parcela da população. Então não havia aí de fato, primeiro, a certeza da prorrogação e segundo, o valor. Aí quando foi depois de meio-dia, falaram-se do valor. E havia uma cerimônia aí para a prorrogação do auxílio emergencial e o valor. E o valor saiu vazado que era de R$400. Pessoal, o mercado financeiro reagiu de tal forma que foi uma tsunami somada com um maremoto, um furacão, um terremoto e uma erupção vulcânica. Porque para derrubar a bolsa, né, de valores a 3,3% e elevar o dólar a 5,66, né, R$ 5,60, algo deveria ter acontecido, mas muito grave mesmo. Detalhe, nós estamos dentro de uma situação econômica desfavorável. Nós estamos enfrentando uma crise econômica acarretada por decisões políticas tomadas erradas e também puxada por inflações tanto pelo aumento dos combustíveis, quanto dos alimentos e também pela própria energia. Então, vocês lembram que esse ano o governo não pagou PIS a nenhum esse mesmo é o PIS, né? Se não me engano, a nenhum trabalhador, porque fugiria da responsabilidade fiscal, ultrapassaria o teto de gastos? Pois pronto. Não adiantou de nada prorrogar o PIS para o ano seguinte, porque o Brasil ele acabou fazendo o que ele tinha prometido, que não era estourar o teto de gastos. Então, depois que passou aquela fase do auxílio emergencial, que era de R$300, houve aí uma negociação dentro daqui do limite do teto de gastos pelo valor de 150, pessoas comuns, chefes de família, R$300. Só que aí o governo tinha que explicar de onde é que ia tirar o recurso. Bom, tentaram tirar até da educação, não funciona. Afinal de contas, lá é um dinheiro que não se pode mexer, por lei. Mas o Brasil não conseguiu fazer com que a economia crescesse e não conseguiu apresentar uma nova fonte de renda para aumentar certos valores, principalmente agora do segundo semestre para cá, em relação em ajuda, que é a turbinação do Bolsa Família. O governo pensou que não ia mexer em nenhum tipo de ajuda emergencial ou então de benefício social para poder tirar o ano tranquilo. Só que tivemos aí discussões sobre emendas
parlamentares, umas escondidas, ocultas, e outras, né, de forma bem declarada. Tem a questão também da aprovação que o governo, o próprio presidente vai fazer, que é o fundão partidário, 4 bilhões aproximadamente vai fazer. E o Brasil foi vendo a sua política econômica sendo descontrolada e o governo aumentando o gasto. E aí, o PIB brasileiro não está crescendo aquilo que se esperava e as projeções para o ano que vem são ruins. Dentro das dificuldades também a gente tem com nossos parceiros econômicos, como é o caso principalmente da China, da Índia e outros parceiros próprios, a Argentina. Então, ou seja, o Brasil está dentro de um caldo, né, complicado na economia que não era para se encontrar. Isso é grave. E um deles, pessoal, que foi muito mencionado, era a questão dos impostos estaduais devido ao aumento dos combustíveis, o vilão da vez, porque Bolsonaro sempre tem um vilão da vez, que era o ICMS. Só que o aumento do ICMS não existe há muito tempo, só que teve aí foi a questão da política de paridade internacional do petróleo devido à variação cambial, o aumento de consumo de energia. Fizeram o barril do dólar, né? O barril do petróleo em dólar ficar alto e outras variáveis agarradas em dólar, como os próprios alimentos, fazem com que a nossa inflação ficasse descontrolada. De manhã cedo eu já tinha visto, pessoal, uma reportagem que o dólar tinha operado ontem em alto e tinha começado no início operando em alto. Então, ele estava com um avanço de 1,23%, isso pelo período da manhã, valendo R$ 5,50. Foi só o Bolsonaro falar que ia dar um aumento de R$ 400 do auxílio emergencial, sem saber aonde ele ia tirar o recurso, porque você precisa apresentar de onde é que você vai tirar o recurso. Como não apresentou, ele pegou, né, tentou, no bom popular, se passar de dor, né, para melhor passar, só que o mercado reagiu. O mercado jogou a bolsa lá para baixo, com 3,3%, e elevou o dólar muito alto. Isso mostra o quê? Primeiro, o presidente não tem condições alguma de levar, né, o Brasil, porque há um descontrole econômico. E o seu ministro da Economia é outro que há muito tempo não era para estar mais no ministério. Cogita-se agora nos corredores de Brasília que os aliados de Bolsonaro e o próprio Centrão quer a retirada do ministro Paulo Guedes. Pessoal, aqui no Brasil, principalmente eu que acompanhava muito essa questão econômica, principalmente do ano de 2010 para cá, eu vi ministros ser trocados por coisas simples. Nós temos um ministro que não consegue controlar a economia, vende uma ideia de um Brasil próspero que não existe e, pior dos seus agravantes, o dinheiro que ele tem está lá fora. E ainda tentou uma justificativa que não colou, que diz que tirou o dinheiro no Brasil para se proteger devido à política de Dilma Rousseff. Só que o Michel Temer está esquecendo, equilibrou. E é mentira. Ou seja, quando ele se tornou ministro da Economia, ele deveria ter confiança no trabalho dele e não ter deixado lá. Tudo bem, dizem que é legal, mas isso não interessa no exato momento. Mas o que está sendo comprovado é a sua ineficiência no cargo de ministro. Nada explica nesse exato momento. Hoje a atrapalhada do governo federal fez com que o dólar dormisse a R$ 5,60. Sabe o que isso quer dizer para você? Isso é um aumento que vai impactar no combustível, não esqueçam que é cotado em dólar, nos alimentos, nos medicamentos, enfim, quase tudo no Brasil está agarrado, atrelado ao dólar. Então, se você não consegue equilibrar uma moeda, né, no caso a americana, o dólar, para que você possa controlar a inflação, há um desencontro de informações muito grande aí entre o presidente e o próprio ministro. Quem autorizou a prorrogação do auxílio emergencial com valor de R$ 400, se não conseguiu nem aumentar R$ 300 naquilo que ele está brigando há muito tempo, que é o Bolsa Família? Que para isso ele precisa mostrar de onde é que vai tirar o recurso para poder elevar o valor, porque ele precisa aí de um lugar específico, né, para poder fazer com que esse benefício não seja cortado. E tem que ter aonde ele vai ter que dizer de onde é que vai tirar, porque tem uma renda aqui fixa para poder irrigar o Bolsa Família. Se ele não conseguiu, porque no meio tem os precatórios, que esses precatórios fazem com que o Brasil não gaste, 81 bilhões aí, e está tentando negociar com a Câmara
e o próprio Senado e o STF também, porque foi dívida vencida, para jogar a dívida para 2023, para o próximo presidente pegar logo de início uma dívida dessa, como é que, se ele não conseguiu fazer tudo isso, como é que ele conseguiu achar dinheiro para aumentar o auxílio emergencial para R$ 400? Com isso, a resposta foi rápida. O Brasil, ele tem variáveis que determinam se as coisas dentro da economia estão bem ou não. Uma delas é a própria Bolsa de Valores e a outra é o dólar. E isso faz afastar investidores. Se o Brasil não honra suas dívidas e rasga dinheiro sem se preocupar em cumprir a meta fiscal, isso espanta investidores. Eleva-se o preço do dólar, aumenta assim a inflação e deixa numa insegurança econômica grande. Sensação muito parecida, os mais velhos, aqueles mais conscientizados, porque tem uma turma mais velha que está agarrado com o Bolsonaro, isso a gente não consegue nem sequer contar, com pessoas que realmente pode dar exemplo daquilo que aconteceu no final da década de 80 para início de 90. Um descontrole econômico e uma inflação galopante. O Brasil vive isso agora, e principalmente o mais agravante é desse ano. Olha, pessoal, está sendo vendido, ou na tentativa de vender, que essa inflação ela é global, que o problema é mundial. Pode ser, mas na verdade não é assim que conta. Não é igual no mundo todo. A inflação no Brasil deve fechar o ano no maior que a de 83% dos países. Ou seja, num total de mais de 250 países, o Brasil vai ter uma taxa de juros muito mais alta do que muitos países, dando em torno de 83% dos países. Isso mostra que a nossa economia ela está descolada da do mundo, porque países estão conseguindo controlar e a nossa já está em 2 dígitos. E isso vai impactar dono de casa, tentando comprar o alimento, tentando pagar a conta de água, luz e energia, você que tem o transporte, você que precisa comprar medicamento, entendeu? Ou seja, isso acaba impactando na vida dos brasileiros. Qual é a ação de fato que o governo federal tem para controlar a inflação e a alta do dólar? Não existe, não há. O que tem aí é uma forma desesperada do próprio presidente aumentar algum tipo de auxílio para beneficiar a população pobre, para ele poder sair bem na fita. Só que não está funcionando porque o mercado está comprimindo essa reação do descontrole econômico, que a tentativa, que foi até cancelado, do aumento e a prorrogação do auxílio emergencial, fez cair bolsa e disparar o dólar. E já volto falando novamente, dizendo que se dispara o dólar, os combustíveis sobem. E em questão dos próprios combustíveis, o presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, deixou bem claro que não vai mexer na política econômica da Petrobras. Ou seja, é aquilo que eu falo. O Bolsonaro tem medo dos generais do exército, ele botou um lá, e ele sabe que não pode mexer, porque o cara tá ganhando bem. Veja bem, pessoal, a última vez que a gente deu uma puxadinha no salário do presidente lá, do Silvio Luna, era R$ 235 mil. Mas como é que ele ganhou tudo isso? Bom, ele tem um salário bem alto por ser presidente da Petrobras. Porém, existe aí a comissão da lucratividade que a Petrobras tem. Se o cara está tirando esse valor, é porque ele está vendendo tanto, pessoal, e sim, preço alto dos combustíveis, que eles estão ganhando muito bem. Então a gente volta a falar que a gente tem investidores internacionais da própria Petrobras que estão faturando, o próprio governo federal, que é sócio majoritário, está faturando. A gente agora tem um problema muito grande porque nós estamos jogando o petróleo cru e comprando refinado, e é em dólar. Então tudo isso faz aumentar o preço dos combustíveis, que impacta na economia. Detalhe, 17% dos combustíveis, conforme a Petrobras, está defasado. Vai ter aumento. Olha, pessoal, dando continuidade naquilo que eu estou falando. Levantamento do IBRE, o VGV, Faculdade Getúlio Vargas, com base em relatório do FMI, aponta que a disparada dos preços foi mais intensa aqui do que no restante do mundo. A explicação, segundo o economista, está na desvalorização do real frente ao dólar. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo perante ao dólar. Então, devido à crise institucional e às incertezas fiscais. Então, nós temos mais 2 fatores que fazem com que a nossa economia não ande conforme correta, para desafogar os brasileiros, que está sendo maltratado. Nós temos a questão do nosso real desvalorizado na frente do dólar. Aí nós temos
as crises institucionais que o próprio presidente procurou, e isso agravou e espantou investidores, não gera confiança, e nós temos as incertezas fiscais. Essas incertezas fiscais é aquilo que o governo pode pagar e deve pagar. Moral da história, né? O governo, ele é um caloteiro. O governo Bolsonaro é um caloteiro. Se acharam motivos de impeachment a ex-presidente Dilma Rousseff por questões de pedaladas fiscais, o governo Bolsonaro cria incertezas fiscais ao ponto de ser chamado caloteiro no mercado internacional. E uma das razões dela é a questão do não pagamento dos precatórios. Esses precatórios ainda não foram pagos e não existe dinheiro para pagar, a não ser que estoure o teto. E aí não pode estourar responsabilidade fiscal, mas aonde e como, né, o governo vai solucionar os problemas. Não existe mais confiança, principalmente no mercado financeiro, na Faria Lima, na figura do ministro Paulo Guedes. E parcelar precatórios não gera credibilidade, aumenta mais desconfiança. A inflação é um problema global, mas não é igual no mundo todo. No Brasil, ela deve encerrar ao ano no maior índice de 83% em relação a outros países, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas. Os dados utilizados pelos estudos do IBRE foram colhidos no último relatório do World Economic Outlook, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional FMI, e divulgado na semana passada, que alertou para os riscos da alta generalizada de preços. E o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem afirmado que a alta da inflação é um fenômeno global e que o Brasil não estaria fora do padrão, e eu digo com todas as letras que é mentira. Paulo Guedes, o senhor está mentindo para todos os brasileiros. Se você gosta de saber de informações de economia, se você quer realmente se informar, se você tem vontade de derrubar todas as mentiras criadas na nossa economia, porque a gente tem que realmente ser transparente em certos pontos, Paulo Guedes está mentindo. A inflação é global? Claro, com certeza, mas países emergentes conseguiram e estão conseguindo controlar sua inflação. Nós não estamos fazendo isso. Nós não temos mais condições, se continuarmos do jeito que está aí, de colocar a economia nos trilhos, já que ela está na casa dos 2 dígitos. Paulo Guedes, o senhor mente de forma descarada. E eu não sei o que faz ainda o senhor estar no Ministério da Economia, e que eu já disse, no passado, outros ministros da Economia foram retirados de seus cargos por coisas mais simples. O senhor está aí há 3 anos e a economia brasileira entrou em uma bagunça generalizada, mas mantém-se o senhor como se fosse algo de solucionar os problemas. Nem a Faria Lima acredita mais em vossas palavras, Paulo Guedes, o posto Ipiranga. Então a alta dos juros, a inflação é global, sim, mas no Brasil ela é muito maior por erros fiscais, por ações de crises institucionais e erros políticos. Exatamente. Quando um político que não tem o que fazer na vida inventa de fazer besteira, ele agrava fortemente a economia. A prova foi hoje ao fato de Bolsonaro aumentar esse auxílio e prorrogar também, sem dar explicações, principalmente ao mercado, de onde sairia o dinheiro. O brasileiro está sendo sufocado com juros muito agressivos por ações políticas e econômicas erradas. Paulo Guedes não deveria mais estar no Ministério da Economia, e aí a gente vai ter que aguentar Bolsonaro até o ano que vem. Mas nesse exato momento, uma economia dentro dos 2 dígitos, com a inflação muito acima daquilo projetado na forma global, acaba machucando, maltratando e deixando os brasileiros numa situação totalmente subhumana. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, 25 milhões abaixo da linha da pobreza, uma inflação gigantesca, alta de combustíveis, alta de alimentos. Aqui ontem em Fortaleza tivemos uma cena que saiu rodando o mundo todo, que foi essa questão de pessoas buscando num caminhão de lixo coisas para comer. Nós estamos praticamente se igualando uma Venezuela em proporções menores, mas não deixando de ser, porque estamos vendo os brasileiros buscando ossada ou resto de lixo, né, de alimentos no lixo, para ter o que comer. E o governo, por não saber fazer políticas públicas, por não saber controlar o mercado, porque o Bolsonaro se vendeu como um antissistema, Paulo Guedes como solucionador do mercado, numa política liberal, no qual essa política liberal é um fracasso. Ela favorece aos ricos, empobrecendo até a classe média, porque nós temos uma questão
de equilibrar contas, que são as contas fiscais, dentro da lei dos tetos de gasto, e o governo não as cumpre, e aí você gera desconfiança para investidores. Esses investidores não investem no Brasil, não trazem os seus dólares, o pouco que fica aqui é elevado devido à retirada, à invasão disso, e aí você sofre por uma demanda mundial de energia. O principal combustível dessa energia é o petróleo. O Brasil não poderia ter uma política de paridade internacional, porque nós somos, sim, de certa forma, autossuficientes no petróleo. Então, nada justifica, porque essa política, essa prática, ela foi muito aplicada na década de 80 e 90, quando o Brasil não tinha o pré-sal e comprava petróleo lá fora. Só que nós estamos jogando petróleo cru lá fora, comprando refinado. Por quê? Porque no governo Michel Temer para o Bolsonaro, não houve investimento em refinarias, né, das refinarias, aqui no Ceará ia ter uma, em Pernambuco também, e ainda para piorar, as poucas que tinha foram vendidas. Então, somos obrigados a comprar um petróleo refinado nos Estados Unidos, que chega na Petrobras com preço muito alto. E o próprio presidente da Petrobras, o Joaquim Silvio Luna, já falou que o preço está defasado 17%. Espere alta nos combustíveis, porque vai igualar-se com o preço internacional, está bem abaixo. Só que o dólar, por estar muito alto, faz com que os combustíveis se tornem cada vez mais altos. Eu só queria entender o que foi que passou na cabeça, tanto de Bolsonaro quanto de Paulo Guedes hoje, nesse aumento disparado do auxílio emergencial, né, esse disparate sem algo estudado, ou de fatos de onde é que ia tirar o dinheiro para aumentar, sem achar que o mercado não ia respondeu e respondeu de forma rápida, que fez ele recuar. Mostra que é um presidente que toma ações equívocas, que não ouvem o seu ministro da Economia, e se ouve de forma errada, que talvez o ministro da Economia não o oriente bem. Temos um problema gigantesco. Quando eu critiquei a política do Manteiga, ministro da Dilma Rousseff, era porque havia sim um descontrole econômico que estava fazendo o dólar subir, e com isso os combustíveis e alguns alimentos. Mas comparada com hoje, é totalmente desproporcional. Naquela época o combustível gerou confusão, até depois, em 2018, uma paralisação dos caminhoneiros, porque os combustíveis estavam transitando entre R$ 2,80, R$ 3,40, né? Só que hoje nós estamos com combustíveis a R$ 7,00, pessoal. A R$ 7,00, mais do que o dobro daquele ano que as pessoas se manifestaram. A inflação no Brasil, há mais de 20 anos, não estava dentro da casa de 2 dígitos. Terminou setembro com 2,25. Aí, se você não quer entender como é que funciona a economia, você sofre e você vai defender algo que não existe. Assim, uma política econômica desastrosa que prejudica, e não há um horizonte que possa dizer que isso vai melhorar. A tal política liberal de Paulo Guedes, que só é bom no discurso, mas na prática não, está prejudicando. Tanto que Bolsonaro tenta arrumar culpados, arrumando governadores para assumir a culpa do ICMS, e às vezes falando uma imensa besteira de privatizar a Petrobras, que países sérios não privatizam as suas matrizes energéticas. Mas nós queremos privatizar a Petrobras, a Eletrobras. Qual é o país sério que quer privatizar suas matrizes energéticas? Pergunta se os Estados Unidos é a fim de privatizar as suas matrizes energéticas. Se é a União Europeia. Você sabe por que a União Europeia está sofrendo com o aumento do gás natural? É porque a maior produção sai da Rússia. E agora, se imagine se a Rússia quisesse privatizar aquilo que ele tem em maior abundância. E hoje está ganhando dinheiro. Abastece a China, abastece a União Europeia. Dos gasodutos rodando, saindo da Rússia. O Brasil não consegue nem gerar energia para a demanda industrial, porque nós estamos há 10 anos que não cresce. Se estivéssemos crescendo num PIB grande, nós não tínhamos energia. E aí, para a gente não estar crescendo economicamente e nem industrialmente, a gente não consegue prever que teremos baixa nos volumes de água nas hidrelétricas para sofrer uma crise hídrica energética que está batendo na porta. E o Bolsonaro mente como o Fernando Henrique mentiu em 98, na verdade 2000, finalzinho de 99 para 2000. Tanto que o apagão de 2000 ficou muito conhecido porque vendeu-se uma ideia de que o Brasil não teria apagões. E teve no mandato do Fernando Henrique. E isso lhe custou poder político, que abriu espaço para o Lula entrar. O Brasil tinha caído muito na sua questão industrial e antes não existia o agronegócio para
dar apoio na balança comercial. Hoje também temos um problema no agronegócio em questões climáticas. Alguns estados tiveram geada, outras seca, e aí para deixar a situação cada vez mais preocupante, a China sofrendo também crise hídrica e energética, principalmente mais energética, né? Os fertilizantes que precisam de produção de energia vai aumentar, e o governo não dá solução, mas já aponta uma crise que vai chegar, que é a alta dos alimentos devido à alta dos fertilizantes. Para que serve um presidente desse? Que ele está vendo os problemas chegando, mas não tem uma solução. Um gestor busca primeiro resolver os problemas, né? Aqueles que já estão sendo apontados, aqueles que possivelmente pode surgir, e não chegar o problema na sua mesa e você olhar para um lado e para o outro e dizer, é fulano que é o culpado. E aí, a gente teve aí nessa semana, até porque está muito movimentada a semana, sobre questões econômicas, os caminhoneiros prometeram uma greve. E eu já disse que eles não vão fazer essa greve, não tem coragem. Primeiro, não encontra amparo na população. Talvez se eles fizerem, será realmente de forma que a população irá ficar revoltada com eles, porque estamos sofrendo alta natural dos alimentos, dos combustíveis, devido a uma inflação descontrolada. E se eles pararem, eles fazem duas coisas piorar no Brasil. Primeiro, aumenta tudo porque falta, os produtos não chegam, e a balança comercial, o PIB, entra em colapso. O Michel Temer, naquela época que o Brasil, em 2018, ia ter um PIB crescendo 2,2%. A paralisação dos caminhoneiros foi o suficiente derrubar o PIB de tal forma que muitos especialistas daquela época, muitos economistas sérios, falavam que o Brasil não terminava o ano de 2018 com um PIB de 1%. E o Michel Temer conseguiu suadamente, sofridamente, entregar 1% daquilo que era projetado para 2 até 2,5%. Se os caminhoneiros fizerem isso, prejudica esse ano e o ano seguinte, que já está aí para sendo analisado para muitos economistas, principalmente do FMI, o Brasil ficará em torno de 1,5% ou talvez 1% de crescimento. E não aqueles 3,5% que era prometido por Paulo Guedes. O Brasil cresceria 5,75% esse ano, 3,50% no outro. Só que há um descontrole inflacionário, há uma irresponsabilidade fiscal, há um presidente que não governa, há um ministro da economia que não é ministro da economia. E há um sistema de corrupção dentro do governo Bolsonaro, principalmente envolvendo aquilo que é lá do Ministério da Saúde. E isso gera desconfiança do mercado internacional. Então, lá fora, se os juros estão muito altos, mas dentro da realidade, no Brasil, isso saiu fora da realidade. O Brasil vai ser um dos poucos países, em torno de 17% dos países, que terão uma inflação alta. Ele está à frente de 83% de países que vão ter, e principalmente emergentes, como o Brasil uma inflação aparentemente controlável. Só que, já falei, se não mudar essa política, se não tirar o ministro Paulo Guedes e controlar Bolsonaro, se prepare para solavancos piores e situações mais caóticas no ano de 2022. O que nós estamos vivendo agora vai ser reflexo lá para o ano que vem. Então, dando continuidade, falando sobre aquilo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem afirmado que essa alta inflação é um efeito global, que eu já falei que é mais irresponsabilidade do Brasil do que o efeito global, e que o Brasil não estaria fora do padrão. Pesquisa que tinha 0, agora está 4, 5% dos países que tinham 4, 5%, agora estão 8, 9%. Isso acontece que tem a ver com a resposta política, afirmou ele no início deste mês, sendo que isso aqui é uma falácia derrubada. Tipo, o cara é bom coach, marqueteiro, ele vende algo e você acaba acreditando, né? As tais reformas, o crescimento IV, entendeu? O Brasil entre os países emergentes, dentro da OCDE, isso nada aconteceu. Os dados mostram, no entanto, que o patamar da inflação por aqui supera em muito visto na maior parte do exterior. E segundo o diretor do Banco Central, Bruno Serra, está em um nível muito elevado até para o Brasil acostumado com pressão sobre preço. Estimativas do FMI que a inflação brasileira encerre o ano com 7,9% e eu já disse que pode encerrar até 8,5%. E se continuar do jeito que está, fecha o ano a 9,2%. No acumulado de 12 meses de setembro, o Índice Nacional do Preço do Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a 10,25%, no qual eu acertei e tinha falado que ficaria entre 10,25% e 10,50%. Isso dentro do acumulado dos 12 meses.
Mas dentro do acumulado do que a gente vai ver agora de outubro e novembro, eu acredito que o Brasil ainda permanecerá dentro da casa dos 2 dígitos. Se a projeção do fundo confirmar, o Brasil vai registrar uma inflação bem acima do apurado entre os países emergentes, com 5,8%, uma inflação massacrante, e também na média mundial. O Brasil ficará acima da média mundial. Você sabe quanto é a média mundial da inflação, pessoal? 4,8%. O Brasil corre o risco de fechar uma taxa de 8%. Praticamente o dobro da taxa mundial. Todos os anos aqui o FMI faz essa análise. Então, ano passado ele fez, o Brasil ficou fora de novo da margem, de novo, e aí a gente sofrendo com irresponsabilidades. Tem uma parte aqui que eu acho legal dessa reportagem aqui, ó. Mas antes disso eu quero falar, a inflação é global, mas só que, pessoal, a inflação em alguns países, como foi dito, vai ficar entre 4,8%, que é a média mundial, ou um pouco para baixo. Porque o Brasil é o pior. Desde o ano passado, a inflação brasileira passou a ser pressionada pela alta dos preços dos alimentos. Resultado justamente da valorização das commodities. As commodities saiu muito procurada, o mundo saiu produzindo muito e a gente vendendo sem se preocupar com o mercado interno. Em tese, a alta das commodities deveria fazer com que o real se valorizasse em relação ao dólar, ajudando a combater a inflação. Isso porque o Brasil é um grande exportador de produtos básicos, como soja e milho. Olha, pessoal, eu acho que está na hora do Brasil começar a investir no seu setor industrial. Essa questão do só investimento no agronegócio não está levando o Brasil a um patamar muito favorável entre os países industrializados. Nós temos um problema muito sério desde o século atrasado, né? Século passado nem tanto, mas digamos no início lá da Revolução Industrial, entre 1890 até o século seguinte, 1930, até a parte de industrialização do Brasil, já chegando em 1950, que o Brasil não consegue se tornar um país fortemente industrial. E dos anos para cá, aproximadamente aqui, uns 12 a 15 anos, o setor industrial do Brasil não vem crescendo, e se não cresce, desemprega. Então, hoje a gente vê o setor do agronegócio sozinho, não vai conseguir levar o saldo positivo da balança comercial. Nós somos grandes exportadores de commodities, de produtos primários, com certeza, mas nós estamos vendendo para países industrializados. Vendemos as nossas commodities e depois compramos produtos industrializados. Aquilo que a gente aprende lá no ensino básico, sem precisar ir para a faculdade de administração ou economia, é que o setor primário, ele nunca se iguala em termos de valor no setor secundário, que é as indústrias. Você vende uma matéria-prima e ela não tem o valor do produto manufaturado. Então, você compra o produto acabado, ele tem um valor 3, 4, 5 vezes muito mais caro do que a própria matéria-prima. Nós somos grandes exportadores de matéria-prima, mas somos muito dependentes de produtos industrializados. E o Brasil não investe no seu setor industrial. Há muito tempo que no PIB brasileiro o setor industrial sempre termina um ano negativo. E se termina negativo, não faz crescimento do Brasil em lugar nenhum e ainda não ajuda a melhorar a questão do desemprego. Então, por que a gente não se desprende dessa forma dependente dos produtos chineses, indianos e americanos? O Brasil não consegue ter essa autonomia no seu setor industrial, nós conseguimos ter autonomia no setor do agronegócio. E o industrial não consegue caminhar lado a lado com o setor do agronegócio. Então, é emprego a menos. É por isso que temos aí essa quantidade de desempregados. O setor industrial não funciona, o trabalhador da indústria não ganha porque está desempregado e quem sofre, por último, é o terceiro setor, que é o comércio e serviços. Como alguém vai gastar se não está ganhando? E o presidente, já desesperado, querendo que o brasileiro ganhe alguma coisa para poder gastar, para se sentir feliz, para aumentar sua popularidade, né? Coloca em risco a economia do Brasil numa tentativa frustrada de aumentar o auxílio emergencial, sem sequer dizer de onde é que vinha o recurso. Para quem criticou a ex-presidente Dilma Rousseff com pedaladas fiscais, o governo Bolsonaro de hoje, no dia de hoje, tentou dar uma pedalada fiscal para aumentar o auxílio emergencial. Aí me pergunto,
Onde é que tá o pessoal da Câmara que não viu isso e tal? O mercado viu e reagiu. Logo, logo vai ter político aí, pessoal, esquartejando Paulo Guedes e o Bolsonaro por sua irresponsabilidade, pela essa questão do auxílio que fez a bolsa cair e o dólar aumentar. Aguarde, já você vai ver aí um bonito aí, um político aparecendo aí, né, tentando se vender como alguém preocupado com os brasileiros. Olha, eu sou uma pessoa que critico muito aquela Câmara Federal. Eu acho que nós temos os piores deputados federais e também temos os piores senadores. Mas os deputados são mais ainda. Tem uma briga lá por vaidade, mas em resolver a solução no país não está tendo. E alguns aí esbanjando riqueza com o dinheiro do contribuinte brasileiro, enquanto o próprio brasileiro passa por extrema dificuldade. Né? Bom, temos os juros altos, temos combustíveis altos, e aí a gente tem um problema grande. A China resiste à desaceleração do crescimento do seu PIB. E aí fica, mesmo assim, pessoal, a China desacelerando o PIB, aí no PIB gigantesco, 4,9% no terceiro trimestre, mano. Então a economia chinesa cresceu em ritmo mais lento. Isso o que quer dizer quando a economia da China vai crescer em termos mais lento, o que isso vai impactar no Brasil? A nossa economia vai estagnar. Se lá vai crescer lento, aqui vai estagnar. Porque somos dependentes da política econômica da China. Assim como somos independentes também, e já fomos um bom tempo, dos Estados Unidos. O Brasil não consegue se proteger porque não tem autossuficiência, não é autossuficiente nos seus produtos industrializados. Então, China deixa de comprar porque passa por uma situação complicada na sua economia, o Brasil deixa de vender e com isso não fatura no PIB. Então, a economia da China cresceu em ritmo mais lento. Dados divulgados nesta segunda-feira mostram que o produto interno bruto da China cresceu 4,9% no ritmo anual entre julho e setembro, pois o avanço de 7,9% no período de abril e junho. O desempenho mais fraco desde o terceiro trimestre de 2020, quando o PIB da China, o PIB chinês também registrou 4,9%. O resultado também ficou abaixo das previsões. Analistas consultados pela agência FPIR projetava o crescimento de 5%, ficou 0,1% abaixo. E a crise energética e interrupções da cadeia produtiva, isso aqui que vai impactar o Brasil em relação à China. Quis, porém, destacou que o país sofreu com um golpe adicional em setembro com os apagões e cortes de produção devido à aplicação estrita de metas climáticas de segurança por parte dos governos locais. A China se comprometeu a reduzir a sua capacidade de poluentes até 2050, um número muito alto, em torno de 60%, e aí há no mundo uma procura muito grande pela energia limpa, e essa energia limpa é muito cara. E aí, por fato da China ser muito dependente da energia carvão e outros lá, a demanda foi global, fez com que ele tivesse oferta menor. E aí, apagões, uma crise energética, entendeu? Isso impacta o PIB da China. Impacta o PIB da China, não só impacta o PIB do Brasil. Claro, o Brasil sofre mais, porque o Brasil é o país que mais depende da China. Mas, em compensação, puxa o PIB mundial para baixo. E o FMI e seus analistas econômicos vão bater cabeça para dizer quanto o mundo vai crescer, né, em relação ao ano de 2020. Temos problemas graves, muito sérios. O Brasil aproveita essa onda de problemas globais para fazer o próprio problema dentro. Então nós temos um problema global e o Brasil cria mais um que é para ficar dois, que a desgraça aqui só presta se for grande. Porque o Brasil não consegue conviver com uma única crise. Porque se nós temos uma crise lá fora e a gente tem como se proteger dessa crise, não, a gente tem que criar uma dentro, que é para poder ficar vulnerável, aqui vem de fora. Pessoal, tem uma reportagem aqui na própria UOL Economia e ela vem dizendo assim, Bolsonaro precisa demitir Guedes se quiser reeleição, acredita a ala política, aquilo que eu falo, antes mesmo desses políticos falarem. Só há 2 anos que eu venho dizendo que Paulo Guedes precisa ser retirado na economia, né, no Ministério da Economia. Não para reeleger Bolsonaro, que Deus me livre mais 4 anos com esse rapaz, mas simplesmente é porque a política dele não está dando efeito, nenhum resultado. Então, vamos ver o que a reportagem fala aqui. Ministros da ala política acreditam que o presidente Jair Bolsonaro
precisa cortar o cordão umbilical que tem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, se quiser reeleição para 2022. A informação é do colunista lá no site do Metrópolis, o Igor Gadelha. Então, a justificativa é de que, diante dos impactos da pandemia, da Covid-19 na economia, é necessário flexibilizar o teto de gastos, regras que limitam as despesas do governo, para aumentar investimentos e implementar medidas de forte apelo social que Guedes é contra. Mas o Brasil não precisa muito, né? Porque aqui a gente só vive cortando as coisas, né? Foi cortado lá no Ministério da Ciência e Tecnologia 92%, ou foi 92%, ou foi 90%. Cara, como é que um país que quer ser levado a sério não consegue investir em ciência e tecnologia, o mundo todo correndo atrás aí em investimentos tecnológicos? Tudo bem. Nos bastidores, membros do governo já estariam fazendo até campanha para que o atual presidente do Banco Central, o Campos Neto, seja escolhido por Bolsonaro para assumir o Ministério da Economia. E o Campos Neto, né, o Roberto Campos Neto, ele é uma pessoa bem vista no mercado financeiro, lá do pessoal da Faria Lima. No mês passado, em entrevista à revista Veja, o presidente destacou a possibilidade de demitir Guedes. Não existe nenhuma vontade minha de demiti-lo. Vamos supor que eu mande embora Paulo Guedes hoje. Vou colocar quem lá? Porque o Bolsonaro não tem realmente uma opção. Teria que colocar alguém da linha contrária dele, porque não seria trocar 6 por meia dúzia. Pessoal, é o seguinte, ó. O que eu vejo aqui na fala do Bolsonaro sobre isso que ele deu nessa reportagem da Veja? Dele não demitir Paulo Guedes, porque senão ele teria que colocar uma pessoa com a mesma forma de pensar e de agir de Paulo Guedes, que era trocar 6 por meia dúzia. Não, pessoal, não é isso. O Bolsonaro não está preocupado com a economia. O Bolsonaro não está preocupado com o crescimento do país. O Bolsonaro não está preocupado com nada disso. O Bolsonaro só quer um ministro, igual o Paulo Guedes, aquele que acata as suas decisões, as suas ações, as suas loucuras, as suas sandices, numa coisa que ele nunca teve domínio. Quantas vezes, como deputado federal, Bolsonaro era uma pessoa que falava de forma preocupada da economia, que trazia dados, que mostrava os equívocos das políticas econômicas dos ex-ministros, dos ex-presidentes? Nenhuma. Você pode ficar à vontade, entre no YouTube, você pode pesquisar. Esse irresponsável que hoje é presidente do Brasil, ele nunca foi um deputado que trouxesse esses assuntos econômicos para pautar para a solução. O negócio dele era só jogar pedra no telhado dos outros. Como é que ele ia aceitar um novo ministro da Economia com regras mais duras e severas para o controle da inflação, que pudesse enfrentar o mercado de forma mais forte e aquela ala política que está levando realmente bilhões em emendas, né? Sem Bolsonaro dar piti? Porque Bolsonaro não é um político, e não é, nunca foi e nunca será um político preparado para enfrentar situações de turbulências econômicas, porque nunca teve preparo, nunca teve conhecimento, nunca estudou, não se equipou com pessoas qualificadas. Bolsonaro era sempre esse fanfarrão. Então, se um deputado, como foi Bolsonaro, com sua vida medíocre, que nunca teve preocupações econômicas, nunca levou projetos, nunca pautou, nunca criticou ações, erros, equívocos de ex-ministros, de ex-presidentes, como é que alguém de sã consciência votou numa figura dessa para assumir um país de economia macro? Eu sei que é difícil a gente escolher os políticos. Quase todos que tem lá em Brasília são desinformados, né? São charlatões, às vezes falam por falar sem saber de nada, poucos estudados ou letrados. A gente sabe como são votados esses políticos no Brasil. Mas para um presidente, pessoal, a gente teria que escolher alguém mais equilibrado e sério. Porque uma ação errada de uma política de um presidente e de um ministro da economia iria causar isso. Vocês apenas estão vivendo aquilo que muitos lá atrás tinham preocupação caso não desse certo, e não deu certo. Foi só isso. Então, veja bem. É o que nós temos para hoje, infelizmente. E eu vou aguardar, terminando aqui essa parte aqui, falando sobre a greve dos caminhoneiros. Pessoal, é o seguinte, olha, vamos lá. Se os caminhoneiros querem ver realmente o Brasil entrar numa situação muito caótica, faça greve. Eu já disse que não tem coragem. Mas querem fazer a greve? Vá em frente, faça a greve.
Faça uma greve, só para ver como é que vai ser. Porque aquela do Michel Temer, que o Brasil estava aparentemente equilibrado, surtiu um efeito tão negativo. Ainda hoje a gente se maldiz naquele período e eu fui uma delas. Agora imagine o Brasil com uma situação muito mais delicada, dentro de uma pandemia que deixou vítimas, uma economia desgovernada, uma hiperinflação, uma alta taxa de desempregados, alta dos combustíveis. Então, o que falta aí, né, para completar este bolo? Essa cereja, uma greve dos caminhoneiros. Será que esses abençoados terão essa coragem, essa audácia? Eu disse que não. E se fizerem, se prepare para os impactos. Porque é algo que não é para ser feito. Mas querem fazer? Façam. É tanto que eles têm um problema muito grande. Muitos dos líderes não concordam com a greve. E eu estou pouco aí interessado das vontades desses líderes. O problema é que os caminhoneiros foram realmente enganados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não tinha como mexer na política de preço da Petrobras. A questão do preço do pedágio, não. Da tarifa do frete, né? Essa tabela que eles tanto querem. Até porque muitos empresários pagam muito abaixo e eles sofrem porque não existe uma tabela nacional. Só que foram enganados. E até quando eles serão enganados por Bolsonaro? Porque já perderam o respeito da população, da sociedade brasileira. Hoje os caminhoneiros não nos geram respeito, e sim algo preocupante, porque primeiro são inconsequentes e irresponsáveis. O Brasil passa por uma crise econômica severa e querem promover uma greve. Querem realmente torar o Brasil no meio, porque não conseguiram aquilo, igual meninos pirrento. Não conseguiram o brinquedinho, agora vão quebrar os outros. Porque foram enganados, estão sendo enganados. E não é uma greve que vai fazer as coisas melhorarem para eles. Porque eles são brasileiros, vivem aqui. E sabem muito bem o que o Brasil está passando na realidade. Então, o que eu tenho hoje para encerrar nessa live, já encerrando aqui, porque é muito assunto, viu, pessoal? Olha, muito assunto mesmo. Eu leio muito assunto aqui. Então, ainda vou dar uma lida. Vou de novo fazer uma nova live falando sobre a questão da economia. Até eu divido o tempo em estudo e trabalho, né? Tem que entender quando às vezes eu demoro a aparecer por aqui. Eu vou repostar lá no YouTube. Mas hoje o mercado financeiro deu aquele forte solavanco devido a uma ação irresponsável e imprudente de uma prorrogação de um auxílio emergencial e com um aumento muito maior daquilo que eles tinham prometido para o Bolsa Família. Já tinha um problema muito sério sobre o Bolsa Família, de onde é que ia tirar o dinheiro, porque o Brasil tem que dar um jeito na questão dos precatórios. Arthur Lira disse que o Brasil ia ter os benefícios garantidos com a tal, não vou dizer prorrogação, mas parcelamento dos precatórios, e na minha forma aí de pensar, isso é um calote, descaradamente. Com o ocorrido de hoje, essa tentativa, pessoal, olha, se tivesse o presidente, o Bolsonaro, assinado a prorrogação, com mais 13 meses do auxílio emergencial, com um aumento de R$400, era pedalada fiscal. Pronto, era isso. Era pedalada fiscal. Na cara de pau. Exatamente. Por quê? Aumentando um gasto do governo sem dizer de onde é que vinha o danado do dinheiro. Simplesmente isso. Pedalada fiscal. Aí por que não deu certo? O mercado reagiu. Teve que voltar atrás. Caiu muito a bolsa. Aumentou muito o dólar. Então pronto. Galera, vou me despedir por aqui. Foi um prazerzão imenso falar com a galera. A gente se encontra numa outra. Daqui para o ano que vem a gente vai ver muita turbulência na nossa economia. A gente espera passar por isso com vida, como a gente conseguiu passar aí. Estamos conseguindo passar com o coronavírus. Mas nesse exato momento preocupa muito o Brasil por essas questões mais delicadas que a população mais vulnerável está passando, Caminhões sendo disputados por essas pessoas para ver se encontram o resto de alimentos. Isso não é legal, isso não é uma imagem do Brasil que está saindo de uma crise ou tentando crescer. Isso é algo preocupante, e enquanto os nossos políticos ainda tiverem essa vaidade, com o nosso dinheiro e achando que tudo está normal, a gente não vai a lugar nenhum. A gente está repetindo erros do passado.
Independente de quem você apoia aí, se você gosta de Bolsonaro, se você gosta de Ciro, se você gosta de Lula, se você gosta não sei lá de quem, qualquer um que aparecer aí, terceira, quarta, quinta, sexta via. A gente está falando vidas que são dos brasileiros sendo impactadas por vaidade desses políticos. E se você gosta do país, se você ama esta nação linda, se você gosta de ver o seu irmão, o seu amigo, o povo, a população brasileira assim, bem, cara, começa a rever aí os conceitos de certos políticos e principalmente aqueles que estão na frente de decisões cruciais na nossa economia, porque do jeito que dá, né, do jeito que está indo não dá mais. Infelizmente chegamos a um ponto ou nós tomamos as ações, cobramos daqueles que realmente precisam ser cobrados, ou então bem-vindo a uma nova Venezuela, porque é o que está faltando praticamente. Eu nunca vi pessoas tão irresponsáveis na frente de coisas tão sérias como na presidência e na economia, no Ministério da Economia. Dois grandes irresponsáveis na frente de algo que não deveria estar. Bolsonaro como presidente, Paulo Guedes como ministro da Economia. Então essa é uma crítica minha, porque realmente é o que a gente está vendo nesse exato momento, para quem realmente estuda aqui economia, que se dedica em gestão, ciências contábeis, alguma coisa do tipo, voltado a algo financeiro. Infelizmente, a gente está passando por uma situação delicada, que precisa de um socorro imediato. E não sei de onde é que vai vir esse socorro, porque eu acho que essa dupla aí vai passar um bom tempo no nosso país. Então, valeu galera, a gente se encontra na próxima.